Sejam todos muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Eu sou a Jennifer, especialista em qualidade da carne. E aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Conversar um pouquinho de forma mais abrangente sobre a qualidade da carne, sobre como, essa qualidade da carne pode sofrer influências, quais são os fatores que interferem nessa qualidade da carne. Então, pessoal, para iniciarmos, o nosso assunto de hoje, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho para vocês, uma noção, um entendimento geral do que é esta qualidade da carne. O que passa, na cabeça do consumidor quando ele escuta, quando ele ouve sobre a qualidade da carne. Então, o que está embasado na qualidade da carne? Eu gosto muito de usar, o que eu chamo de tripé da qualidade. Por quê? A qualidade da carne ela vai estar embasada praticamente em 3 grandes fatores, tá? Esses fatores vão estar associados, então, a questões sensoriais, nutricionais, tá? Sensoriais, nutricionais e de segurança. Esses são os principais fatores, que estão associados a esse tripé da qualidade e que embasam esta qualidade da carne. Então, pessoal, o que o consumidor busca, quando ele pensa na qualidade da carne? Ele sempre vai querer que essa carne tenha essas 3 principais características, que vão estar associados. Então, quando eu me refiro na qualidade da carne do ponto de vista sensorial, é aquela carne que vai atender a características sensoriais. Estas características sensoriais estão associadas à maciez, à suculência desse produto, desta carne, o sabor que ela vai ter. Então, o consumidor espera, que essa carne seja saborosa, macia, e isso está associado, então, nessas características sensoriais. O próprio odor dessa carne também vai estar associado a características sensoriais. Outro ponto que é muito importante, que o consumidor também está atento e busca ao consumir, ao adquirir, realizar a compra das carnes, é do ponto de vista, então, nutricional. Por quê? Nós sabemos, que a vida, o nosso cotidiano, a nossa rotina, ela está mudando. E com isso, o consumidor, ele busca cada vez mais produtos que são mais saudáveis, que tenham esse aspecto, esta pegada, então, de questões de saudabilidade. Então, hoje a gente usa muito esse termo de que as carnes, os produtos carnes, o consumidor busca por essa pegada, essa característica de ser um produto com saudabilidade. Ou seja, que ele vai ter, além de nutrientes, vitaminas, que eu vou ter ácidos graxos também, que são essenciais para o desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo humano, Então, a carne, ela também nos fornece tudo isso. A carne é uma fonte rica de proteína, Ela é rica em vitaminas, em minerais, ferro, vitaminas do grupo B. Então, eu tenho, dentro da carne, eu tenho vários minerais, e vitaminas e ácidos graxos que vão fazer com que a alimentação do consumidor seja rica nesses constituintes e, principalmente, também que seja, então, uma alimentação rica em proteínas, Proteínas essas que, além de participar de toda a questão estrutural do nosso organismo, do nosso corpo, ainda vão contribuir muito com a questão de saciedade numa alimentação. Então, o consumidor busca isso e a carne hoje é uma rica fonte em proteínas, ou seja, um pedaço de 100 gramas de carne, ele já me dá um bom número, um bom valor, de proteína que eu preciso ter, ao longo do meu dia na minha alimentação. Então, a carne, ela é essencial também desse ponto de vista nutricional. E o consumidor busca e espera tudo isso também. E a outra questão muito importante quando a gente fala em qualidade da carne vai ser associada, então, à segurança. Quando eu me refiro que a carne precisa ser segura ao consumidor, a gente está buscando por carnes que sejam isentas, de qualquer tipo de contaminante. Quais são esses contaminantes? Nós temos 3 grandes grupos principais, de contaminantes que a gente precisa evitar durante todo o processo de obtenção de carne. Que vão ser, pessoal, a gente tem lá
lá os contaminantes físicos, químicos e microbiológicos. Então, eu posso ter qualquer um desses contaminantes caso eu não ter padrões de qualidade durante todo o processo. Então, eu preciso evitar, né, que nessas carnes eu tenho a presença, então, desses tipos de contaminantes, que são lá os micro-organismos patogênicos, micro-organismos dos grupos dos deteriorantes, contaminantes físicos, como algum pedaço de algum equipamento, né, de uma própria luva de aço que é utilizada na manipulação da carne, que solta um pedaço e vai ficar nesta carne, um pedaço de osso, né, que ele não faz parte daquele corte e ele vai chegar ao meu consumidor. Isso tudo são contaminantes, né? Então, a gente vê seguidamente, né, nas reportagens, se a gente acompanha, né, se vocês acompanham entrevistas e esses sites com informações voltadas ao mundo das carnes, né, a gente observa que seguidamente acontece casos de algum tipo de contaminação, né, que acontece dentro das indústrias, que mesmo, né, por elas terem um rigoroso controle de qualidade, com os diversos documentos da qualidade, com o APPCC devidamente implantado, com os PACs, tudo bonitinho, certinho, ainda acontece, né, algumas vezes essas situações. Então, isso também nos serve para que a gente enxergue, né, que ainda existe muita demanda nesse mercado por profissionais que estejam qualificados, né, profissionais que tenham o conhecimento necessário para que eles saibam resolver os problemas dentro das indústrias. Então, esses problemas, eles ainda acontecem. Então, recentemente nós tivemos, né, um caso de contaminação por salmonela em um lote de filé mignon. Então, isso acontece ainda, né? Não é algo que acontecia antigamente ou algo do passado. São ainda, né, ações que acontecem muito nas indústrias e que nós, profissionais, então, podemos atuar nesse sentido de oferecer esta solução para estas empresas. Então, é muito importante a gente ter, né, todo esse conhecimento para que a gente consiga saber o que fazer em determinadas situações. Então, pessoal, toda vez, né, que a gente for falar em qualidade da carne, nós precisamos, né, falar destas características principais, porque qualidade da carne é o atender principalmente, né, as exigências do consumidor. Então, eu já falei aqui mais de uma vez, né, que quem dita as regras do mercado é o nosso consumidor. É ele que vai dizer, né, o que ele está buscando de acordo com o seu consumo e de acordo com as suas exigências. Então, nós sempre precisamos estar atentos no que o consumidor quer. Toda essa questão, né, pessoal, de praticidade em embalagens, em produtos que estão pré-prontos para consumo, né, no caso dos produtos cárneos. Então, tudo isso é essa questão do novo consumidor, esta praticidade, ele busca por isso. E o mercado precisa se adaptar e entregar essas necessidades, essas demandas do consumidor. Então, é muito importante a gente conhecer quem compra o produto final, quem é este consumidor, né? E isso independe de qual setor que nós vamos atuar dentro da cadeia da carne. Independente, então, se a gente vai atuar lá no frigorífico, numa casa de carnes, num açougue, nós precisamos entender o nosso consumidor para saber qual é o perfil de produto que aquele consumidor ele vai comprar, né? Com maior facilidade, o que ele espera, se ele quer um produto que seja embalado a vácuo, uma carne embalada a vácuo, ou se ele tem rejeição a uma carne embalada a vácuo, como que eu vou quebrar essa rejeição que o consumidor muitas vezes tem relacionado, né, às carnes que são embaladas a vácuo. Então, nós precisamos entender isso para conseguir driblar, né, todas essas ações e essas questões que muitas vezes os consumidores vão ter quando relacionado a algum produto específico. Então, isso também faz parte, né, da qualidade da carne. E associado a isso, né, o que o consumidor vai visualizar num primeiro momento de compra? Ele vai visualizar a cor dessa carne. Por isso que a carne que é embalada a vácuo muitas vezes tem rejeição por parte dos consumidores. Em função, né, que devido a um processo de retirada de oxigênio, eu vou ter ações lá da mioglobina que vão fazer com que ela tenha aquela coloração escura.
Mas, no momento que aquela carne vai ser desembalada e que ela vai entrar em contato com o ar, ela volta a ter a sua coloração vermelho brilhante, né? Então, isso é um processo normal que acontece, né, com a mioglobina, que é a proteína responsável, né, por dar essa característica da coloração às carnes. Onde nas carnes vermelhas eu vou ter ela em maior quantidade do que nas carnes brancas, como, por exemplo, num pescado ou na carne de frango, né? Então, é a mioglobina que reage com o oxigênio e que dá essa alteração de cor. Então, a cor é a primeira percepção que o consumidor vai ter. E junto com a visão, a percepção da cor, o que mais ele vai avaliar? Ele vai avaliar o aspecto geral desta carne. Como que está a embalagem, como que é a apresentação desse produto, tem muito líquido, né, que é o que a gente chama de exudato naquela embalagem, como que está, né, a visão, aquilo é atrativo ao consumidor ou não? Né? Então, como que está os cortes? Tem diversidade de opções? Eu consigo encontrar a carne moída em bandejinha, em porções menores, né? Eu consigo ter esta variedade? Né? Eu consigo ter, por exemplo, né, quando eu morava em Bagé, que foi onde eu estudei e fiz estágio lá na Embrapa, eu adorava ir no mercado e comprar carne moída de frango. Né? Então, lá em Bagé tinha a carne de frango moída. E eu achava aquilo sensacional, porque eu gosto muito de consumir a carne de frango e ela moída era muito prática. Se você queria fazer uma lasanha, um molho que seja, né, você já tinha aquela praticidade maior. E é uma coisa que eu até sinto falta hoje aqui na minha cidade, porque não tem esta diversidade aqui. Eu não encontro, né, carne moída de frango, por exemplo. E é algo que os consumidores gostam de ter esta diversidade, né? Esses produtos diferenciados para praticidade no seu preparo e formas diferentes também de consumir aquela proteína que já faz parte da alimentação diária desse consumidor. Então, é outra opção, né, de como, um exemplo também de como que a gente pode inovar, às vezes com algo tão simples, que a gente pode implantar nos estabelecimentos em que a gente atua. Um simples fornecer ao consumidor uma carne moída de frango, né? Então, a gente tem várias opções de otimizar esses mercados e de tentar até gerar mais retorno, né, para esses comércios, lá para o açougue, para a casa de carnes, que também é um papel importante, né, de nós atuantes nesse setor, então, do controle de qualidade de carnes. Então, é bem bacana isso também. E quando, então, né, pessoal, também a gente fala em qualidade da carne, a gente precisa estar ciente de que a qualidade da carne, ela vai estar envolvida por diversos parâmetros, diversas questões que vão interferir nesta qualidade da carne. Vamos ver, a Lohane colocou, também não se encontra carne moída de frango aqui em Mato Grosso do Sul. A Lohane é minha aluna, né, Lohane? Pois é, então, tá aí uma coisa para ser implantada nessa carne moída de frango. É algo muito bacana, eu adorava, gente, eu achava fantástico a carne moída de frango. Então, é algo que é um diferencial, sem dúvidas, tá, pessoal? O que mais, então, quando a gente fala, né, em qualidade da carne, o que vai influenciar nesta qualidade da carne? Como eu estava trazendo aqui para vocês, a qualidade da carne vai ser influenciada por diversos fatores. Basicamente, né, a gente vai ter o que nós chamamos de fatores pré-abate e fatores pós-abate. Então, esse próprio nome já está nos trazendo essa divisão do que vai interferir antes do animal ser abatido e depois do animal ser abatido. Então, aqui nós vamos ter, né, como fatores pré-abate, diversas ações que podem interferir. Por exemplo, né, a gente pode ter desde a raça, né, a espécie, a raça do animal, tá, a genética dele, a espécie em que está sendo utilizada, se é bovino, se é suíno, se é ave, se é pescado, tudo isso também pode interferir. Como que vai ser a alimentação desses animais, como que vai ser, né,
toda a questão ali do transporte dos animais, do manejo dos animais, né, até chegarem ao frigorífico, como que vai ser toda a questão também desse abate humanitário do animal. Então, quando eu me refiro, tá, a fatores pré-abate, são todas essas ações que vão acontecer antes do abate deste animal. Então, se o animal passa por um jejum prolongado ou não, se o animal passa pela dieta hídrica, se ele é conduzido, né, de acordo com as práticas de bem-estar animal ou não, né? Então, todas essas ações, né, que vão ser empregadas nesses animais antes deles serem abatidos vão estar associados a esses fatores pré-abate. O sexo dos animais, né, também. Tudo isso pode também interferir na qualidade da carne. E quando eu falo em interferir na qualidade da carne, vai interferir naquelas características que nós estávamos falando no início dessa live. Características sensoriais, características nutricionais e também pode interferir nas características da segurança dessa carne. E também nós vamos ter, então, os fatores pós-abate, que vão estar associados durante o que vai acontecer durante o processo de abate, né, que vai entrar, então, já ali a maturação dos animais, né, da carne já propriamente dita, então, porque eu já tenho a carne, como que vai ser, né, o acondicionamento nas câmeras frias, se vai ser utilizado, por exemplo, uma estimulação elétrica no abate dos bovinos, que hoje é um procedimento que é muito empregado para auxiliar na maciez dessa carne. Isso tudo vai já no fator pós-abate. Como que vai ser o transporte, o acondicionamento dessas carnes, a refrigeração delas. E também, né, pessoal, aqui entra nos fatores pós-abate que podem interferir na qualidade da carne, vai entrar a forma de preparo dessa carne. Como que eu vou preparar essa carne? Como que o meu consumidor do produto que eu tenho, né, vai fazer o preparo dessa carne? Ele vai utilizar técnicas que são adequadas para aquele corte carne? Porque a gente tem vários pedaços, né, de carnes que precisam ter um preparo diferenciado para que ele tenha uma maciez considerada aceitável pelo consumidor, né? Então, a forma de preparo, a questão do cozimento, da cocção, do assar dessa carne também vai interferir, então, nessas características que nós denominamos de pós-abate, que vão interferir, então, nas características da qualidade dessa carne. E aqui, falando já nessa questão de preparo dessa carne, a gente tem um outro elemento, né, associado então como um fator pré-abate, que é a idade dos animais. Então, a idade dos animais, ela vai interferir significativamente, né, nas características sensoriais. Então, eu posso ter, sim, uma carne que não vai ter uma maciez tão esperada num animal mais velho do que em um animal mais jovem. Eu vou ter alteração do depósito de gordura desses animais, eu posso ter alteração da coloração da gordura desses animais em função da idade, em função da alimentação. Então, eu tenho diversos fatores que podem interferir nessa qualidade da carne. O que é importante, então, a gente, como profissionais dessa área, né, que atuamos nesse setor ou que queremos, né, ou vocês que querem atuar no setor de qualidade de carnes, a gente precisa estar ciente, então, de que todos estes fatores, de que todos os elos envolvidos na cadeia da carne, eles precisam trabalhar de maneira harmoniosa. Ou seja, né, todos estes elos da cadeia, quando um deles falhar, quando algo não acontecer como deveria, a gente vai ter a implicação lá no final, lá na qualidade dessa carne. Por exemplo, né? Nós temos como elo da cadeia da carne, começa desde lá da fazenda, né? Eu tenho o transporte dos animais até o frigorífico, eu vou ter todo o processo de abate destes animais, eu vou ter todo o processo de acondicionamento dessas carnes, eu vou ter o transporte da carne, né? Da carcaça para os centros de distribuição, que pode ser lá a casa de carnes, já o açougue, o mercado ou um centro maior que faz a distribuição. E depois eu tenho o consumidor. Basicamente, esses são os elos da cadeia da carne. Agora, se falhar, digamos que eu escolhi a melhor raça, a melhor genética,
para bovinos, vamos pegar o Angus, que é uma raça famosa, que a gente sabe que ela é famosa pela deposição de gordura de marmoreio, por ter, né, ser uma genética que proporciona uma carne de maior qualidade. Mas, né, eu tenho aqui a raça Angus, porém, o animal ele não vai ser criado com uma boa alimentação, né? Eu não vou ter o cuidado com a alimentação desses animais. Eu não vou ter o cuidado com o manejo desses animais, com as práticas do bem-estar animal, né? Então, se eu não ter colocado em prática todo esse cuidado, então, do animal ter uma alimentação equilibrada, balanceada, se eu não ter o cuidado com a forma com que o animal vai se desenvolver, como que ele vai ser conduzido, como que vai ser o transporte desse animal até o frigorífico, se não ter o cuidado, então, lá no frigorífico, por exemplo, também, de fazer o jejum correto desse animal, de fornecer a dieta hídrica, ou ainda, né, de não ter um abate humanitário, de não realizar a insensibilização correta e o animal ir para a sangria, por exemplo, sem estar devidamente insensibilizado, né? Se eu não cuidar todas essas características, o que vai acontecer? Eu posso ter a melhor raça, que se estes pontos não forem cuidados, a carne não vai ter qualidade. Né? Então, a gente precisa ter em mente de que é cada elo, cada setor que precisa desenvolver a sua melhor função, o seu papel da melhor maneira, para que a gente consiga, no final de toda essa cadeia, né, que é uma cadeia bem extensa, que passa por diversos profissionais, né, por diversos setores, para que eu consiga, então, garantir esta qualidade da carne que o consumidor busca. Né? E é a partir do momento em que a gente coloca formas de realizar monitoramentos em todos esses elos da cadeia, que a gente consegue, né, ter uma maior eficiência da garantia dessa qualidade e da segurança dessa carne. Então, é o trabalhar com monitoramento do bem-estar animal, lá na fazenda, né, ter os profissionais envolvidos também, que sejam zootecnistas, médicos veterinários, fazendo todo o cuidado da matéria-prima que vai nos dar a origem da carne, né? Então, é importante que a gente conheça isso e também, né, para que a gente tenha um monitoramento de como que vai ser, então, a condução desses animais, se o transporte vai estar adequado ou não, se tem bem-estar animal, né, que hoje é muito falado em bem-estar animal e não é à toa, né, pessoal, que a gente trata muito esse assunto de bem-estar animal, tanto aqui no nosso canal, né, quanto em outros meios também da área de carnes, né? Então, não é uma moda falar de bem-estar animal, não se tornou uma moda, é algo indispensável. Sem o bem-estar animal, a gente não tem a qualidade da carne. E sem ter qualidade da carne, a gente não vai ter a garantia de que vamos entregar o produto que o consumidor quer. E isso vai implicar financeiramente em todos os elos da cadeia. Vai implicar lá no produtor, lá na fazenda, né? Vai implicar lá no frigorífico, vai implicar lá para o açougue, para a casa de carnes, porque ela pode chegar lá na venda, né, do açougue, uma carne que ela não tem qualidade, que o consumidor não vai querer voltar a comprar aquela carne, que aquela carne pode ter o que nós chamamos, né, dos defeitos cárneos. Então, se eu não observar tudo isso, se eu não ter o bem-estar animal devidamente implantado durante todo esse processo, eu vou ter as carnes com os defeitos cárneos, que vão ser carnes com alteração da cor, com alteração das características visuais e características sensoriais dessa carne, que vão interferir até para que eu desenvolva um produto carne. Vão interferir na qualidade de uma linguiça que eu desejo desenvolver, né? Então, é preciso que a gente conheça tudo o que está envolvido para que a gente saiba selecionar também os fornecedores das nossas matérias-primas. Então, qualidade da carne é muito além, né? Ela envolve tudo isso. E é por isso que hoje, cada vez mais, a gente tem algumas legislações, né, que estão sendo alteradas com o intuito de garantir essa maior eficiência dos processos. Monitoramento, principalmente dessas questões, então, voltadas ao bem-estar animal, né? Onde hoje a gente tem a necessidade de se ter um monitor
do bem-estar animal. Então, hoje, isso é uma obrigatoriedade perante a legislação. E isso faz, né, com que este zelo aos animais se reflitam também, né, na questão da qualidade dessa carne. Então, durante todo o processo, né, a forma que nós temos de garantir essa qualidade da carne é justamente trabalharmos com as ferramentas da qualidade, onde a gente vai usar, né, os diversos documentos da qualidade, onde, através desses documentos, como os programas de autocontrole, no caso dos frigoríficos, ou ainda, né, os POPs, no caso dos açougues e das casas de carnes, esses documentos vão ser utilizados com o intuito, então, de que a gente consiga verificar, né, monitorar todos os processos e fazer com que, dessa forma, a gente consiga assegurar que tudo foi realizado como deveria ser realizado. E assim a gente evita erros, né? A gente evita a incidência das famosas não conformidades, que vão ser aquelas ações, né, que vão sair fora do que estava previsto para garantir a qualidade da carne. Então, tudo se resume, né, em etapas, em ações que vão ser feitas, desempenhadas, para que a gente tenha a garantia, então, desta qualidade da carne. E, pessoal, além desses diversos documentos que nós temos, né, que são obrigatórios, as planilhas, né, do autocontrole, as próprias instruções técnicas, né, os treinamentos, essas ferramentas, elas vão ser indispensáveis para o profissional, né, que atua nesse setor. Então, a gente precisa ter um conhecimento sobre as boas práticas de fabricação, para que a gente possa, né, chegar ao colaborador e cobrar ele, então, do que é necessário que ele faça, os cuidados que ele precisa ter, um simples ato de higienizar as mãos, por exemplo, né? É algo que precisa ser trabalhado, então, nesta garantia da qualidade da carne. E outras ferramentas também, como o ciclo PDCA, que é nessa busca, então, contínua da qualidade da carne, onde eu vou melhorando, mudando ações, planejando, né? Colocando aquilo em prática. E a partir do momento que eu coloco alguma ação em prática, eu consigo fazer esta avaliação se essa ação está trazendo um resultado ou não, né? Então, eu consigo fazer essa avaliação através desses ciclos, essas ferramentas que nós denominamos, então, de ferramentas, então, para melhoria contínua da qualidade. Ferramentas como o 5W, 2H, que é fazer toda aquela investigação, né, de o que, por quê, né, por que está acontecendo determinada não conformidade. Então, tudo isso é trabalhado, né, lá nos documentos da qualidade. É lá nos documentos da qualidade que eu vou descrever todas essas ações, né, para que eu consiga sempre estar buscando a qualidade da carne que é oferecida e essa busca, então, pela melhoria contínua de todo o processo. Então, é muito importante que a gente avalie todas essas questões. Então, quando nós falamos em qualidade da carne, né, em fatores que vão interferir nessa qualidade da carne, a gente jamais pode ignorar, né, todos esses elos da cadeia que eu trouxe aqui para vocês. Então, esses elos da cadeia, eles vão ser decisórios, né, na busca da garantia da qualidade da carne. Eu preciso assegurar, né, que esses elos, eles vão andar no mesmo sentido, né? Então, todos os elos precisam estar cientes da importância de desempenhar a sua atividade com maestria, né? Dentro dos preceitos, então, das boas práticas de fabricação, do bem-estar animal, para que dessa forma a gente sempre consiga trabalhar, né, na diminuição dos problemas, né? Porque eu sempre coloco aqui que as não conformidades, por exemplo, elas vão acontecer, né? A gente não vive num mundo de ilusões, num mundo de fantasias em que não acontecem os erros. Até porque, né, pessoal, a gente trabalha muito dentro de todos esses setores, desde lá na propriedade, no frigorífico, na casa de carnes, nós trabalhamos com seres humanos, né? E os seres humanos, eles são passíveis, né, de cometer erros em alguns momentos. Mas, né, aqui cabe a gente
destacar que é importante que a gente trabalhe para diminuir ao máximo a incidência dessas não conformidades e não pensar, né, ter o seguinte pensamento de que aconteceu essa não conformidade, tranquilo, isso acontece, isso é normal acontecer. Não, né? Então a gente precisa ter esse diferencial de que saber que sim, em alguns momentos podem acontecer não conformidades, mas que nós precisamos, né, ir buscar a origem desses problemas. O porquê está gerando, né, tantas não conformidades. Por que se tem a reincidência de determinada não conformidade? Né? Então, é a gente buscar sempre a solução daquele problema, a origem, né, do problema. Porque, às vezes, só eu avaliar o problema em si, sem analisar todos os itens que antecedem até a chegada daquele problema, eu posso não identificar a origem do problema. E dessa forma, ele sempre vai se repetir. Por exemplo, né, se eu ter uma não conformidade lá no processo relacionado à higienização, tá ficando muito resíduo de gordura, tá tendo problema, a higienização não está ficando ok. O que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar todo o contexto. Eu vou ter que avaliar quais são os produtos que estão sendo utilizados, eu preciso avaliar quais são os colaboradores que estão fazendo essa atividade, se eles foram treinados recentemente, eu preciso verificar se eu preciso fazer um novo treinamento com esses colaboradores. Então, eu preciso avaliar todo o histórico. Eu preciso ter uma noção do que está sendo feito e do que pode ter gerado, então, aquela não conformidade. Então, esse é o principal objetivo, né, de profissionais que são atuantes nesse sentido de buscar a solução. Porque hoje, né, o que as empresas querem? Elas querem profissionais que saibam resolver os seus problemas. Caso contrário, elas não contratariam um profissional, porque problemas elas já têm, né, o suficiente. Então, elas precisam de profissionais que estejam preparados, capacitados, né, que dominem todo o processo para conseguirem ajudar essas empresas. E isso independente, né, se você deseja atuar tanto como um colaborador dessas empresas ou ainda se você deseja atuar no ramo de consultoria ou como RT. Então, é indispensável que os profissionais hoje estejam preparados, né, que eles tenham essa capacidade de discernir o certo do errado, de buscar estas soluções, né? E para isso, pessoal, as melhores formas da gente fazer isso é sempre estudando, buscando conhecimento, buscando ajuda, né? Seja lá de um amigo, de um profissional, um colega de trabalho, né? Então, buscar a solução para aquele problema que a empresa está enfrentando. Então, isso é algo que a gente pode oferecer, né, no nosso dia a dia, na nossa prática de atuação, então, dentro do controle de qualidade de carnes. E aqui, quando a gente fala, né, nessa questão, então, da garantia da qualidade da carne, de oferecer sempre carnes com qualidade, tem algo, né, que ele vai acontecer, que ele vai fazer parte, né, de todo esse processo, que vai ser o treinamento. Né? Treinamento do quê, Jennifer? Meu Deus, o que eu vou treinar, né? É o treinamento dos colaboradores. Então, todos os colaboradores, eles precisam estar devidamente treinados, né? Então, eu preciso realizar esses treinamentos rotineiramente. Continuamente, eu preciso fazer um treinamento específico de algum determinado equipamento que aquele colaborador precisa utilizar, um treinamento de como preencher uma planilha, no caso de um monitor do controle de qualidade, um treinamento de boas práticas de fabricação, né? Porque aqui essa questão das boas práticas de fabricação é algo que o pessoal traz muito aqui para mim no canal, os meus alunos, né, do curso, eles trazem isso de que os colaboradores, eles não higienizam as mãos. Esse é um problema clássico que acontece na indústria, que acontece nos serviços de alimentação, nos açougues, né? Então, é algo que é rotineiro, mas que as pessoas não cumprem, as pessoas não fazem aquele básico muitas vezes, ou, né, acontece que no dia a dia mesmo das pessoas, elas acabam esquecendo esse básico e precisam ser relembradas. Por isso que a gente tem também, né, diversas formas de fazer com que esses treinamentos sejam mais eficientes, formas para que eu consiga fazer, né, com que o treinamento seja otimizado, desde a forma com que eu vou colocar uma situação para aquele colaborador, pode
pode fazer toda a diferença no processo. O Anderson colocou aqui: seria excelente se toda essa avaliação fosse feita após uma não conformidade. Aqui na fábrica não funciona desse modelo. Então, Anderson, pois é. O Anderson é meu aluno, né? A Natália também. Que bom ter vocês aqui. Pessoal, o que acontece, né? Muitas vezes, né, na correria do dia a dia das empresas, isso é algo que acaba ficando, né, no esquecimento. Mas é um ponto tão importante que ia facilitar tanto os serviços, né, que às vezes as empresas não têm essa noção. E é algo que faz todo sentido, né, você fazer esse retrocesso, você avaliar isso. Se não consegue fazer diariamente, semanalmente, né, que seja então de uma forma mensal, onde você pegue todos esses dados, né, que você tem disponível ali do controle de qualidade e que você consiga então fazer essa avaliação. Porque tem muitas coisas, às vezes, que precisam ter aquele sinal de alerta, né? Que precisa acender aquele sinalzinho de que, peraí, isso aqui está sendo repetido muitas vezes. Esse problema aqui está se repetindo com muita constância. Então, eu preciso achar algo, né, para que eu consiga resolver isso. Porque não é normal que um problema aconteça com tanta frequência. Algum problema, alguma questão, né, algo não está certo nesse processo, né, e a gente precisa tentar identificar o que é. Então, tentar, né, na medida do possível, sempre fazer essa avaliação do que pode estar causando aquele problema, para que dessa forma, então, a gente consiga otimizar todo o trabalho, né? Então, isso, às vezes, algumas pessoas podem ver isso como perda de tempo, mas, na verdade, né, eles estão completamente enganados, porque não é perda de tempo, e sim uma avaliação, né, uma análise das atividades que vai proporcionar uma maior otimização de todo o processo, né? Quando você resolve esse problema na raiz, dificilmente aquele problema vai voltar a acontecer ou a incidência dele vai ser muito menor. Com isso, então, eu consigo otimizar todo o processo produtivo, eu consigo melhorar a eficiência, né? Eu consigo garantir esta qualidade com uma maior precisão, eu consigo ter o meu colaborador devidamente treinado naquela função, né? Então, com isso também, né, isso implica em quê? Implica em questão de lucratividade, em todos os pontos dessa cadeia. Quando eu tenho um processo que ele é otimizado, que eu consigo diminuir prejuízos, diminuir perdas, seja perdas de produtos, de matéria-prima, perdas ainda de hora, de tempo, né? Eu consigo otimizar o processo e eu consigo aumentar a lucratividade no final da história. Porque toda empresa, né, seja lá do frigorífico, da casa de carne, do açougue, no final da história, né, no final das contas, eles querem sim ter uma boa lucratividade para conseguir, né, manter as suas atividades, para continuar empregando, né, as pessoas e para ter um produto também que se encaixe dentro do que aquelas empresas estão buscando oferecer para o consumidor final. Então, tudo isso visa sempre, né, tem o sentido de otimizar os processos e de trabalhar sempre na busca da garantia, então, de que aquela carne, de que aqueles produtos carnes, eles vão ter qualidade e segurança para chegar lá na mesa do consumidor, né, e nós termos esse produto, então, de excelência. Então, tudo isso vai fazer com que o consumidor, ao ver, né, que um produto ele é diferenciado, ele tem qualidade dentro de todos os aspectos que nós conversamos aqui, de características sensoriais, né, do sabor, da maciez, do odor, do aroma dessa carne ou desse produto carne, o consumidor vai querer comprar aquele produto sempre. Né? Então, ele vai associar a marca, a qualidade, a empresa, né? Então, isso faz toda a diferença, né, num processo todo de venda dessas carnes. E para isso, né, pessoal, a gente precisa trabalhar, então, com todas essas características que a gente estava comentando aqui, de cuidados do bem-estar animal, cuidados da escolha correta, né, da matéria-prima, cuidados voltados, né, à questão de como que vai ser a alimentação desses animais, de como que vai ser a questão toda ambiental
de onde o animal vai ser criado, cuidados, né, do bem-estar animal, como que vai ser todo esse processo, né? Então eu já fiz várias lives, inclusive aqui no canal, falando sobre o bem-estar animal, sobre as 5 liberdades, né, sobre o que a gente precisa cuidar para que a gente consiga garantir um máximo de bem-estar animal e, por consequência disso, evitar que a gente tenha, né, incidência dos defeitos cárneos que vão fazer com que a lucratividade, com que a qualidade, a durabilidade daquela carne sejam completamente prejudicadas, né? Então, tudo isso vai sim estar ligado na qualidade da carne. E nós precisamos trabalhar cada um desses pontos para garantir tudo isso. Só eu gosto sempre de trazer essas questões que quando a gente fala em atuar no controle de qualidade de carnes, a gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que o controle de qualidade de carnes é só no frigorífico. Porque tem muitas pessoas que têm esse pensamento e essa visão. E o controle de qualidade de carnes, a gente pode abordar ele, né, em todos os setores que vão trabalhar com carnes. Então, lá o açougue, a casa de carnes, né, a importância que é ter profissionais nesses estabelecimentos também, sabendo, né, avaliar a qualidade da carne. Porque se ele não souber o que vai estar associado lá na conversão de um músculo para carne, ele não vai saber identificar a qualidade dessa carne. Ele não vai saber o que ele precisa avaliar ao receber essa matéria-prima para o estabelecimento, né? Então, é muito importante a gente ter todo esse conhecimento de todos esses fatores, né, que estão associados a essa qualidade da carne. E assim a gente vai cada vez mais, né, tendo mais conhecimento e mudando também, né, essa visão, essa percepção de que as pessoas muitas vezes, né, elas têm os mitos, né, que a gente ouve por aí das carnes, que frango tem hormônio, né? Então, assim com a informação, né, quando a gente se imune de conhecimento, a gente consegue, né, driblar tudo isso, a gente consegue mostrar para as pessoas que sim, que a carne faz bem, que a carne é saudável, né, que a gente pode trabalhar de diversas maneiras para ter um produto de qualidade e um produto saudável para chegar lá para o nosso consumidor, para nós mesmo, né, que somos consumidores. Então é muito importante tudo isso também. E aproveitem, né, todo o conteúdo, toda a informação que tem no canal Qualidade da Carne, que é um conteúdo, então, de muito valor para vocês aproveitarem e conseguirem, né, entender, às vezes, coisas básicas que acontecem lá no dia a dia mesmo, no chão de fábrica, né, e aqueles conteúdos básicos que muitas vezes lá na faculdade, né, a gente não vê isso. Então, eu passei por isso, né, durante a minha graduação, de ter aqueles conteúdos muito vagos na maioria das vezes, né, e eu tive que me virar e aprender lá no campo de batalha mesmo, né? Então, o meu estágio na Embrapa também, tudo isso foi me ajudando, né? Os meus estágios nos frigoríficos, isso foi fazendo, então, com que eu tivesse essa noção, esse conhecimento do que se fazer quando a gente tá lá no chão de fábrica. E dessa forma, então, passar para vocês, né, um pouquinho desse conhecimento, dessa noção do universo das carnes, para que a gente consiga, né, sempre aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é algo tão interessante e também, né, um assunto que vai mudando, né, conforme muda uma legislação, já vai mudar algumas questões também, né, então a gente tá nessa constante atualização de conhecimento. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e eu vejo vocês em breve, então, nos nossos próximos vídeos e um grande abraço, então, para todos vocês.